Hoje a gente vai falar um pouco sobre direção defensiva e esse assunto na prova são 15 questões. Então eu acho bastante importante esse assunto por conta da quantidade de questões que cai na prova, né? São 40 questões na prova, vocês têm que acertar no mínimo 28 para serem aprovados. Então 15 questões é mais do que a metade do que vocês precisam acertar, né? Então eu acho bastante interessante, né? Porque 15 questões é mais da metade. Você acertou essas 15 questões, aí você acerta as 8 de placas, né? Fica bem pertinho. Fica bem pertinho, ajuda demais. Então, sobre direção defensiva, eu prefiro começar com tipos e distância, pessoal. Eu acho o assunto um pouco mais complicado, às vezes tem algumas dificuldades com esse assunto, então eu prefiro começar com tipos de distância. Depois a gente volta para o conceito. São 4 tipos de distância, né? Uma mais simples, que é a distância de segmento, vocês já até ouviram falar já, quando a gente falou sobre normas de conduta, né? As outras 3 vão dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é essas coisas todas não. Então, distância de segmento, também chamada de distância segura ou distância de segurança. Aí vem distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. A gente vai começar aqui com distância de segmento. Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo que está à sua frente. Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo que está à sua frente. Simples assim. Então, qual a distância certa de manter do veículo à frente? Aí já complica um pouco, porque tem muitas variáveis, né? Depende da velocidade que você está dirigindo, depende do peso do seu veículo, depende se a via está seca ou se está em dia chuvoso, depende da qualidade dos pneus do seu carro, depende das lonas de freio, das pastilhas de freio, se o seu freio é comum, se ele já tem ABS, se já tem ABS com EBD. São muitas variáveis, mas uma coisa eu sei, você bateu na traseira do veículo da frente, a culpa é sua. Porque o veículo da frente ele pode parar, brecar bruscamente para evitar um acidente. Ele não só pode como deve, né? Se for para não bater, se for para não acertar um animal, para não atropelar uma pessoa, um motociclista, para não cair no buraco, ele tem todo o direito de frear bruscamente. Quem tem que manter a distância segura do veículo da frente é o veículo que está atrás. O veículo que está atrás que tem que manter a distância segura do veículo que está à frente. Então, não tem como ele dizer qual a distância segura. A distância segura é aquela que você não bate no veículo da frente, simples assim. Se você bateu, quer dizer que você não estava na distância segura. Se você parou antes de bater, pronto, você estava na distância segura. Se bateu, você está errado. E quando é que eu bato atrás e estou certo? Se você bater atrás, nunca. Agora, se ele der uma ré e bater no seu veículo, e você tiver como provar, se tiver uma gravação, aí sim, aí dá certo, né? Mas se você bateu no veículo da frente, independente por qual motivo ele freou bruscamente, a culpa é sua, pois você que deve manter uma distância segura do veículo da frente. Até aí, tá tranquilo? De boa. Eles aconselham você manter uma distância dentro da cidade, a distância de um espaço de um veículo. Mas isso é um conselho, não quer dizer que você estiver no espaço, a distância de um veículo, você não vai bater, e se bater não quer dizer que você não vai ter culpa, porque você estava nessa distância de um veículo. Bateu na traseira, você é culpado. Eles aconselham, se você estiver numa rodovia, você pegar um ponto fixo na pista, no caso ele deu um exemplo dessa árvore. A árvore está fixa na pista, né, em torno da pista. Aí você calcula, após aquele veículo passar o que está à sua frente, você contar 2 segundos. No caso seria
51, 52. E depois o carro passar por lá. Eles querem dizer que com isso você está numa distância mais ou menos segura. Se você tiver uma distância de 2 segundos. E eu aconselho? Não, eu aconselho. Você já conhece o seu carro, né? Conhece a frenagem dele. Você já tem uma noção de mais ou menos qual distância você consegue frear, né? Você sabe se ele está pesado, se ele está vazio, então muito cuidado. Mas lembrando, se você bateu no veículo da frente, na traseira dele, você vai ser o culpado. Então, distância de segmento pode ser chamada de distância segura, pode ser chamada de distância de segurança. As questões podem vir com esses 3 nomes. Até aí, tá tranquilo? Essa aqui é a mais simples. Boa de boa, professor. Pronto. Agora eu quero só um pouquinho mais de atenção, que essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho. O nome dela é distância de reação. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Então, vamos dizer que o Elivelton está vindo aqui na avenida, está dirigindo o carro dele. Quando ele olha um pouco mais à frente, ele vê um cachorrinho deitado no chão, está ali o cachorrinho. Aí ele vai pensar o que é que ele vai fazer, o que é que eu faço. Nesse tempo que ele vê, esse primeiro momento que ele avistou é o início. Eu quero que vocês gravem o início e o fim das 3 distâncias. Você gravar o início e o fim, pronto, você mata qualquer questão. Aqui o início é o avistamento do perigo ou do obstáculo, que na situação aqui é o cachorrinho, o caramelo. Aqui o Elivelton guiando o veículo dele, quando ele olhou um pouco mais à frente, viu o caramelo deitado no meio fio lá no asfalto, né? Então, quando ele viu o caramelo, iniciou a distância de reação. É o início, quando o perigo é visto. No caso do perigo aqui é o caramelo. E ele ficou pensando o que fazer, até que ele decidiu, rapaz, eu vou diminuir a velocidade. Quando ele aciona o pedal do freio, ele reagiu, né? Ele tomou uma atitude. Então, quando ele aciona o pedal do freio, ele encerrou a distância de reação. Ela iniciou quando o perigo foi visto pelo Elivelton e ela se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Esse percurso que o veículo correu do momento que ele avistou o caramelo até o momento que ele pisou no pedal do freio é chamado de distância de reação. Então, o que é que importa para a gente? O início e o fim. Quando é que inicia? Quando o perigo é visto. O perigo aqui é o caramelo. Quando é que se encerra? Quando ele pisa no pedal do freio. Alguém não entendeu essa parte ou está de boa? Pronto. Boa. Agora vem a distância de frenagem. O início da distância de frenagem é o fim da distância de reação. Como assim, ó? Ele avistou o cachorrinho, o caramelo, foi o início da distância de reação. Elivelton pisou no freio, foi o fim da distância de reação. Só que o que finalizou a distância de reação iniciou a distância de frenagem. O início da distância de frenagem é o acionamento do pedal do freio. Então, o Elivelton, quando ele pisou no pedal do freio, ele encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. Então, sempre que falar que o início foi quando pisou no pedal do freio, a única que tem esse início é a distância de frenagem. A única que começa com o acionamento do pedal do freio é a distância de frenagem. Então, se falou início, acionamento do pedal do freio, você não precisa nem saber o final, porque a única que inicia com o acionamento do pedal do freio é a distância de frenagem. Então, quando o Elivelton pisou no pedal do freio, ele encerrou a distância de reação, porque ele reagiu. Pisou no pedal do freio, ele iniciou outra distância, que é a distância de frenagem. O Elivelton estava a 60 por hora. Então, quando ele pisa no freio, ele começa a desacelerar o veículo. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Quando ele chega na velocidade zero, que para o veículo totalmente, ele encerra a distância de frenagem, que iniciou quando ele acionou o pedal do freio e se encerrou com a parada total do veículo. Então, se inicia com a
o acionamento do pedal do freio, você não precisa se preocupar nem com o fim. A única que se inicia com o acionamento do pedal do freio é a distância de frenagem. E aí, até agora, tá tranquilo ou tá confuso? Só Tá de boa, Ronald, aí? de boa, professor. Dá para entender. Pronto. Agora, a terceira vai ficar um pouco nebulosa, macho, porque ela tem uma peculiaridadezinha. Vamos lá na terceira. A distância de parada é a soma das duas distâncias. O início dela é o início da distância de reação. Então, a distância de parada é a distância somada desde o momento em que o perigo é visto. Ela iniciou quando o perigo foi visto. E ela se encerrou com a parada total do veículo. Então, ela iniciou com a distância de reação, com o mesmo início da distância de reação, e se encerrou com o mesmo fim da distância de frenagem. Ela é a soma das duas. Vou mostrar aqui para ver se fica um pouco mais tranquilo. Aqui, ó, está o Elivelton na Lamborghini dele. O Elivelton vem na Lamborghini. Quando chega nesse ponto aqui, ele avistou, ali é a minha cachorrinha, né? A Mia, a Shih Tzu. Ele avistou a Mia. No momento que ele avistou a Mia, iniciou a distância de reação. Ele ficou pensando o que fazer, o que é que eu faço e tal. Aí vou pisar no freio. Quando ele pisa no freio, que foi nesse ponto aqui, encerrou a distância de reação. Ela iniciou quando ele avistou a cachorra e se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Essa ação de pisar no pedal do freio, essa ação de pisar no pedal do freio inicia outra distância, que foi a distância de frenagem. Ele pisou no pedal do freio aqui nesse ponto aqui. Quando ele pisa no pedal do freio, encerra a distância de reação e inicia a distância de frenagem. Ele estava aqui a 60 por hora, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ele parou o veículo totalmente para não atropelar a cachorrinha. Essa distância que ele percorreu do acionamento do pedal do freio até a parada total do veículo é a distância de frenagem. É a distância de frenagem. Do momento que ele pisa no pedal do freio até a parada total do veículo, quando ele chega na velocidade zero, é a distância de frenagem. A distância de frenagem é a única que se inicia com o acionamento do pedal do freio. Já aqui, ó, a distância de parada, ela tem o mesmo início da distância de reação. Ela inicia aqui no mesmo ponto, quando o Elivelton avista a cachorrinha, a Mia. Ela inicia no mesmo ponto da distância de reação. Só que ele avista aqui a cachorrinha, pensa no que fazer, acionou o pedal do freio, o carro desacelerou e ele parou aqui perto da cachorrinha, mas não atropelou a cachorrinha. Então ela teve início no avistamento do obstáculo, que no caso é a cachorrinha, e ela se encerra com a parada total do veículo. Ela é a soma das duas outras distâncias anteriores. Ajudou, não ajudou, complicou, ficou mais confuso? O que vocês acham aí? Desse jeito aí ficou mais fácil que a PM hoje. Pronto. Então, vamos agora porque eu acho que ele deve ajudar um pouquinho mais. Essa tabelinha aqui. Ó. A tabelinha aqui, deixa, já vem com o início e o fim. Distância de reação. Ela inicia quando o perigo é visto. Ela e a distância de parada têm o mesmo início. Ó. Ela e a distância de parada têm o mesmo início, quando o perigo é visto. Então, quando a questão começar, qual a distância que inicia quando o perigo é visto, quando avista um obstáculo, você vai ficar em dúvida entre distância de reação e distância de parada. Você vai ter que observar o encerramento da distância. Já se começar quando pisa o pedal do freio, aí ficou fácil. A única que inicia quando pisa o pedal do freio é a distância de frenagem. Mas vamos dizer que inicia quando o perigo é visto. Aí você vai observar o fim. Se encerrar quando pisa o pedal do freio, é distância de reação.
Se encerrar quando para totalmente o veículo, é distância de parada. Você decorando essa tabelinha, pronto, mata as 3 distâncias. Decorou a tabelinha, mata as 3 distâncias. Alguém não entendeu o que é que eu repito alguma das distâncias aí? Repete aí não, professor, só um pouquinho essa Pronto, mesma vamos explicação aí. começar lá do zero, né? Não custa nada, vamos começar do zero. Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo que está à sua frente. Simples assim. Falou em distância do veículo da frente, distância de segmento, mas ela pode vir com os outros 2 nomes. Pode vir também chamada de distância de segurança e pode vir também chamada de distância segura. Então, falou alguma coisa sobre manter distância do veículo da frente, você já sabe, distância de segmento, distância segura ou distância de segurança. Então, essa aqui é diferente das outras 3. Distância de reação é a distância que o veículo percorre do avistamento do obstáculo, que é o início. O Elivelto vinha no carro dele e avistou o caramelo. Então, o avistamento do obstáculo ou do perigo é o início. O Elivelto vinha dirigindo, cantando Amor Febril. Aí lá na frente, ele vê o caramelo deitado no meio da pista. Do momento que ele avistou o caramelo até o momento que ele decide reagir, pisa no pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, pronto. Acabou a distância de reação. Por quê? Porque ele reagiu, ele tomou uma atitude. A atitude que ele tomou foi pisar no pedal do freio. Se encerrou a distância de reação porque ele reagiu. Então, início da distância de reação, quando ele avista o obstáculo, e o fim, quando ele pisa no pedal do freio. Simples assim. Quando ele pisa no pedal do freio, ele encerra a distância de reação e inicia outra distância, que é a distância de frenagem. A distância de frenagem é a única que inicia quando pisa no pedal do freio. A única. Que se inicia quando pisa no pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. Quando ele pisa no pedal do freio, o Elivelto, o carro dele estava a 60 por hora. E o carro começa a desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10, velocidade zero, parada total do veículo. Quando o carro chega na velocidade zero, encerrou a distância de frenagem. Encerrou a distância de frenagem. Ela é a única que inicia quando pisa no pedal do freio. Já a distância de parada é a soma das 2 distâncias. A distância de parada é a soma das 2 distâncias. Ela começa com o início da primeira e se encerra com o fim da segunda. Porque a primeira e a segunda são continuações. Uma é a continuação da outra. A distância de frenagem é a continuação da distância de reação. Então, a distância de parada ela inicia quando o obstáculo é visto, no caso, o caramelo. E ela se encerra na parada total do veículo, que é antes de atropelar o caramelo. Então, a distância de parada tem o mesmo início da distância de reação. O que muda é o fim. A distância de reação ela se encerra com o acionamento do pedal do freio e a distância de parada se encerra com a parada total do veículo. Aqui para tentar ficar um pouco mais fácil de entender, a gente pega aqui o carro, está aqui o Elivelto. O Elivelto vem guiando o veículo dele até que ele, em um determinado ponto, avista a cachorrinha. Quando ele avista, o carro dele está em movimento, está parado não, então continua se movendo até ele decidir tomar uma atitude. A atitude que ele tomou foi pisar no pedal do freio. No momento que ele pisa, encerra a distância de reação. Ele pisou, encerrou a distância de reação. Inicia outra distância. Inicia a distância de parada, de frenagem. A única distância que inicia com a distância de frenagem, com o acionamento do pedal do freio, é a distância de frenagem. Quando ele pisou no pedal do freio, encerrou a distância de reação, iniciou a distância de frenagem. O carro estava a 60 e começa a desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ele para antes de encostar na cachorrinha. Então, distância de reação iniciou quando avistou o obstáculo e se encerrou quando pisou no pedal do freio.
Quando pisou no pedal do freio, ele encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. O carro foi desacelerando até chegar na velocidade zero. A distância de parada é a soma das duas. A soma das duas distâncias é a distância de parada. Ela inicia quando o perigo é visto e se encerra quando o veículo para totalmente. Essas duas juntas é a distância de parada. As duas juntas. Uma começa aqui e se encerra aqui, distância de reação. A outra começa no acionamento do pedal do freio e se encerra na parada do veículo. E a distância de parada é a soma das duas. Então, se você aprender aqui a tabela, vai ajudar demais. Distância de reação, ela inicia quando? Quando o perigo é visto. É a única que inicia, não. Ela inicia quando o perigo é visto, a distância de reação. Foi mal. Ela inicia quando o perigo é visto e se encerra quando pisa no pedal do freio. Então, a distância de reação e a distância de parada iniciam no mesmo momento. Só que a distância de reação se encerra quando pisa no pedal do freio. Quando a level pisou no pedal do freio, iniciou a distância de reação e iniciou outra distância, que foi a distância de frenagem. Ela é a única que inicia quando pisa no pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. Já a distância de parada, ela tem o mesmo início na distância de reação, quando o perigo é visto, e o mesmo fim da distância de frenagem, com a parada total do veículo. E aí, não ajudou? Complicou? Show de bola. Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mandar para vocês as questões, vocês vão fazer apenas questões. Vocês vão fazer só essas 4 questões aqui. Vocês vão ter 2 minutos. Deixa eu mandar aqui para vocês. Espera aí. Façam apenas as 4 questões. 5, 28, 29 e 33. São 18h40. Vocês têm 2 minutos. 30 segundos para cada questão. Faça só essas 4 aí para a gente resolver já já. Então, quinta questão. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Pronto, aí é o início. Desde que o perigo é visto. Pode ser distância de reação, que começa quando o perigo é visto. E pode ser distância de parada. Também começa quando o perigo é visto. Então, o que vai decidir aí vai ser o fim. Continuar lendo. Percorrido pelo veículo desde que o perigo é visto até parar. Até parar. Então, quando o perigo é visto, a distância de reação, ela se encerra quando aciona o pedal do freio. Então, já não é distância de reação. Então, a gente dispensa o item A. Já o item B, distância de segurança, também chamada de distância de segmento, também chamada de distância segura, nada mais é do que a distância que você mantém no veículo da frente, que vai à sua frente. O enunciado não tem nada a ver com o veículo da frente. Então, dispensamos o A, dispensamos o item B também. O item C é distância de frenagem. É a única distância que se inicia quando aciona o pedal do freio. A gente olha ali, falou quando o perigo é visto e falou em parada. Em nenhum momento falou em pedal do freio. Então, distância de frenagem está fora. E o item D é distância de parada. O início da distância de parada é quando o perigo é visto. E o fim é na parada total do veículo. Então, quinta questão, item D de dado. Quinta questão, item D de dado. Próxima questão, não sei se é 28. Acho que é 28, é? Pronto. Questão 28. É dever do condutor guardar distância de segurança. Deixa eu lembrar, distância de segurança, mesma coisa que distância de segmento, mesma coisa que distância segura, é a distância que você mantém do veículo da frente. Então, pelo que eu me lembro é isso. Vamos ver o item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora, em nenhum momento ele especifica que tem que ter
tem uma velocidade para você manter uma distância do veículo da frente. Então, é em qualquer velocidade. Dispensa o item A. O item B, quando estiver atrás de um coletivo, atrás de qualquer veículo. Não tem preconceito não. Pode ser um carro, uma moto, uma bicicleta. Tem que manter a distância de segurança. Dispensamos o A, dispensamos o B. O item C, quando estiver atrás de uma motocicleta, não só da motocicleta, mas como de qualquer outro veículo. Você tem que manter a distância de segurança. E o item D, sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Então, o único que fala em veículo da frente, manter a distância, é o item D. 28º, item D. Até o momento, tá tranquilo aí? De boa, professor. Pronto. Então, vamos para a questão 29. Distância em que se percorre desde que se aciona o freio. Opa! Começou com o acionamento do freio, é molezinha. A distância de frenagem. Começou com o acionamento do freio, eu não me preocupo nem com o restante. Já sei que é distância de frenagem. Mas vamos ler os itens. Distância de reação. Começa quando o perigo é visto. Aqui começou com o acionamento do pedal do freio. Então, dispenso A. B. De segurança ao segmento é a distância que mantém do veículo da frente. Que não tem nada a ver com o enunciado. Dispenso B. C. De frenagem. De frenagem inicia quando aciona o pedal do freio. É a única que tem esse início. Então, 29ª, item C de casa. Isso aí foi tranquilo demais. Vamos agora para a questão 33. A distância percorrida pelo veículo, desde que o perigo é visto, até... desde que o perigo é visto, deixa eu ver quais são que começam com o perigo é visto. Distância de reação, distância de parada. As duas começam quando o perigo é visto. Vamos ter que prestar atenção no fim, então. Até acionar o pedal do freio. Distância de reação inicia quando o perigo é visto, encerra quando aciona o pedal do freio. Então, só ler os itens e procurar a distância de reação. E tem a distância de reação. Então, 33ª, item A de avião. E aí, alguém não entendeu? Ainda está um pouco confuso? Se tiver, pode dizer que a gente vai voltar. Se ele só... Eu só me confundo na quinta questão. Se me confundo, eu marquei A. Eu botei distância de reação na quinta. Acontece. Então, se alguém quiser que eu repita mais alguma distância, é só pedir. Senão a gente vai seguir à frente. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Senão a gente segue à frente. Se mais na frente você quiser que a gente volte, também é só dizer, beleza? Então ainda está confusa na quinta. Vamos dar só uma olhadinha na quinta. O pessoal ainda está... Pronto, agora o bicho não quer voltar. Pronto. Tá inchando aqui a questão, peraí. Pronto. Só deixar ela maior aqui. Então, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Iniciou quando o perigo é visto. As duas distâncias que iniciam quando o perigo é visto é a distância de reação e a distância de parada. São as duas que iniciam quando o perigo é visto. Então, o que vai me fazer acertar a questão agora é eu saber qual vai ser o fim. Quando o perigo é visto, ou é reação ou é parada quando o perigo é visto. Quando o início com o perigo é visto. Então, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até parar. Se encerrou quando o veículo parou. Se encerrou quando o veículo parou. Eu vou lembrar aqui, distância de reação, ela se encerra quando aciona o pedal do freio. Já não é distância de reação. A outra distância que inicia quando o perigo é visto é a distância de parada. E ela se encerra quando o veículo para totalmente, chega na velocidade zero. Então, quinta questão, a resposta vai ser distância de parada. Então, para ajudar, você tem que tentar memorizar a tabelazinha lá.
Memoriza o início, memoriza o fim. A distância de frenagem você mata logo porque é a única que inicia quando aciona o pedal do freio. Então, o que vai gerar mais dúvida é distância de reação com distância de parada. Beleza? Se tiverem dúvida ainda, podem perguntar aí. Qualquer coisa a gente volta, não tem problema não. Vou aqui seguir em frente, mas se chegar dado momento aí, você ainda tiver dúvida, você dá o toque e a gente volta. Não tem problema não. Então, vamos aqui começar com a definição, né? O conceito de direção defensiva. Vamos começar pelo conceito. A gente começou por distâncias, que eu acho ela um pouco mais trabalhosa, né? Então, direção defensiva é dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Dirigir ou pilotar. Dirigir é um cara que dirige sempre um pouco abaixo do limite de velocidade. Um exemplo, vamos dizer que o limite é 60, o cara dirige a 50, 55, um pouco mais cauteloso, ele anda mais atento, sempre na velocidade inferior ao limite, porque vai precisar de menos habilidade, menos reflexo para reagir a algum susto, alguma pessoa que toma a sua frente, alguma coisa inesperada. Se ele está com a velocidade mais baixa, ele tem a probabilidade maior de evitar um acidente. Já pilotar é aquele cara que anda mais no limite. Se a velocidade é 60, ele anda ali 59, 60. Se a velocidade é 80, ele anda ali 79, 80. Ele sempre está ali no limite da velocidade. Ele está ali sempre no limiar ali. Ele gosta um pouco mais de adrenalina, ele gosta de estar ali sempre mais próximo ao limite. Ele tem uma certa autoconfiança, ele acha que dirige muito bem. Então, ele tem um certo excesso de confiança que pode lhe colocar em apuros de vez em quando, mas ele acha que dirige muito bem, que tem ótimos reflexos, que é um bom motorista, ele gosta de andar ali perigosamente, né? Então, dirigir é você dirigir mais cautelosamente, sempre abaixo da velocidade limite. Você não gosta de se aventurar ali no limite, não, de correr aqui certos riscos de levar uma multa de excesso de velocidade, de estar mais propício a um acidente, já que você sempre está no limite, né? Então, dirigir é mais cauteloso, pilotar, ele fica ali correndo um pouco mais de risco, sempre está no limiar, sempre está no limite de velocidade, às vezes até um pouco acima. Então, de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores, que são as outras pessoas que conduzem os outros veículos, né? E pedestres são as pessoas que estão a pé, né? Os pedestres estão a pé. Então, às vezes, só o fato de você ser um ótimo motorista ou dirigir sempre respeitando as leis não quer dizer que você está isento de sofrer um acidente, não. No trânsito, acidentes acontecem. Há acidentes que você consegue evitar realmente, andando cautelosamente, sempre dirigindo defensivamente, tentando prever possíveis acidentes e ali já se antecipando. Você vê ali um buraco, você já dá diminuída, você vê um animal na borda da pista, você já diminui. Você vê uma placa de advertência, você diminui. Se o limite da velocidade é 80, você anda ali a 60, 65, sempre um pouco menos para caso você precisar você ter tempo e tempo e tranquilidade, pois quanto mais lento você tiver, vai ser mais fácil de evitar, de desviar, de frear, né? Então, às vezes é inevitável. Às vezes não tem o que você possa fazer. Você está aqui dirigindo, um carro bate na sua traseira. Você está dirigindo, um carro bate na sua lateral. Quem está no trânsito está sujeito a sofrer um acidente. Muitas vezes não é você que causa, foi outra pessoa. Você parou no sinal, está esperando o sinal abrir, o carro, bumba, bate na traseira do seu veículo. Você não teve culpa não, não estava esperando o sinal abrir, o cara ou estava olhando para o lado, ou estava mexendo no som do carro. Num segundo de desatenção, pessoal, um segundinho, bum,
encostou um veículo na frente. É comum. Se for uma pessoa um pouco mais distraída, que se distrai fácil, aquele segundinho que ela olhou para o lado, que ela bateu uma conversa com o passageiro, que ela foi mexer no celular, pum, encostou no carro da frente. Então, acidentes que, por mais que você seja um motorista maravilhoso, que respeita as leis, os limites, às vezes não depende só de você. Às vezes você consegue antever, você viu, você sai do meio. Você consegue sair do meio, às vezes, antever o problema. Às vezes não. Às vezes está fora do seu controle. Aí vem aqui das condições adversas, existem diversos tipos de condições adversas. Pode ser o clima, se estiver chovendo, diminui a visibilidade, diminui o poder de frenagem do veículo. Dependendo do local do país, pode ser neblina, nevoeiro, queimadas, tem fumaça, atrapalha a visibilidade. Pode ser a via esburacada, pode ser um pedestre que atravessou sem olhar a pista, pode ser um animal solto. Condições adversas pode ser estar muito escuro e ver um veículo com farol alto, encandeia a sua visão, você não consegue enxergar. Então, pode ser o cansaço de uma noite de trabalho, passou a noite trabalhando, não dormiu, passou a noite acordado, de manhã você vai dirigir, está ali sonolento, com os reflexos diminuídos. Pode ser um final de semana bebendo, segunda-feira de manhã você está de ressaca. Pode ser uma morte do ente querido, um familiar. Você está abalado psicologicamente. Pode ser um remédio que lhe acalme, lhe deixe mais lento, sonolento. Acaba que mora no Zé Walter, cheio de problema, cabeça pesada. Pode ser um monte de coisa. Dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes. Dirigir envolve calma, paciência e muita atenção. Pilotar é mais para quem gosta de velocidade, ação, quem aprendeu a dirigir, ali assistindo Velozes e Furiosos, né? Sempre no limite, em alta velocidade, tirando o fim dos outros veículos, né? Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito. Exercer a função do motorista defensivo, né? Evitar, o objetivo principal sempre é evitar acidentes de trânsito. Um acidente, mas é ruim demais. Acidente, até quando você não tem culpa, tu é doido, é ruim demais. Ah, o cara vai pagar o prejuízo. Mesmo assim, você fica sem carro ali 1, 2, 3 semanas. O carro não é mais um carro, o carro agora é um carro batido. Ah, mas foi ajeitado. Foi, mas o carro já foi batido. Às vezes afeta a coluna, o carro fica um pouco torto, fica desconfortável. Então, a única vantagem numa batida é se o seu carro está acabado e o cara que bateu vai consertar seu carro todinho, só se for. Que é muito difícil isso acontecer, 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, mas geralmente o seu carro volta com algum problema, só nunca volta como era antes. De qualquer maneira, como a Aurelane disse, é uma dor de cabeça, pessoal. A pintura não vem igual com a sua pintura do seu veículo, ela já levou um pouco de sol, não é mais a pintura de um carro zero. Então, quando pinta uma pintura nova, fica a diferença da pintura. Às vezes ficam coisas crônicas que o resto da vida o carro não tem mais jeito, fica fazendo zoadinha, barulhinho, que você não sabe de onde é que vem, só sabe que começou depois que bateu. Então, o objetivo sempre, sempre, sempre é evitar acidentes. Depois da atividade, Larissa, a gente só leu aqui, né, o conceito dirigir e pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Aí eu dei o exemplo que dirigia a pessoa mais cautelosa, que dirige sempre abaixo do limite, se a velocidade é 60, ele dirige a 50, 55. Já a pessoa que gosta de pilotar, ela gosta mais de adrenalina, ela sempre está ali no limite da velocidade. Se a velocidade é 60, ela anda 60. Se a velocidade é 80, ela anda 80. É uma pessoa que sempre está ali mais propícia a andar mais veloz e querer se arriscar um pouco mais. Ela acha que dirige bem, que tem ótimos reflexos, né? Então ela gosta de
até se experimentar ali. Aí eu falei também que a pessoa que dirige um pouco mais devagar, ela está sempre ali mais defensiva, ela está ali mais atenta, mais propícia a evitar um acidente, porque ela está sempre ali calculando possíveis possibilidades, ela está tentando antever, prever possíveis problemas, que eu chamo de acidentes, né? E ela está ali sempre ligada. A pessoa que dirige mais rápido, que pilota mais rápido, ela está ali sempre já na ponta da navalha, né? Ela já está em alta velocidade, está no limite, será que ela vai conseguir frear ou desviar quando aparecer um problema? Quanto maior a velocidade, vai requerer mais técnica, mais reflexo, né? A pessoa que anda mais devagar, ela está mais, pela probabilidade, mais próximo de tentar evitar um acidente, né? A gente falou que às vezes o acidente é inevitável, não depende de você. Você está parado no sinal, vem um carro e bate em você, né? Você estava parado. A pessoa, por um segundo de desatenção, né? Bateu em você. Aqui a gente meio que leu a mesma coisa, a diferença de dirigir e pilotar. Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito, exercer a função de motorista defensivo. O Código do Trânsito Brasileiro, ele coloca o motorista como defensivo como a melhor pessoa do planeta. Sempre que forem características do motorista defensivo, é uma pessoa maravilhosa. É quase o Capitão Planeta, o Capitão América, né? O objetivo principal sempre é evitar acidente de trânsito, independente de quem o causou. Mesmo você estando na preferência aqui, a preferência é sua, e você tiver o poder de evitar o acidente, evite. Porque acidente não é bom, nunca é bom. Você tem que dirigir por você e pelos outros. Se a pessoa cometeu um erro, você tenta consertar e ajudar. Não é pelo fato dela errar que você vai bater, não, a preferência é minha aqui, ela que vai ter que pagar. E se ela não tiver condições de pagar? Normal demais. Ah, mas é um carrão. Tá na revisão não, pagou só uma parcela e botou na justiça. É só para você mostrar para os amigos. Pode ser o carro do patrão, o carro do pai, da mãe, do irmão. Às vezes o carro ali é do Uber, alugou para fazer Uber. Então, muito cuidado. Às vezes a pessoa não tem condições de pagar seu veículo. Não é muito difícil, não. Eu queria até pagar, mas não posso, não tenho como. E aí? Você vai matar a pessoa? E se matar, ela vai te dar dinheiro? Não vai, então. Aqui nós pegamos uma moça, né? Ela está apenas com uma mão no volante, a outra está passando batom e ainda está com o celular entre o ombro e o ouvido. Pessoal, só se pode tirar a mão do volante quando você for fazer algum tipo de sinalização gestual, ou entrar à direita, ou entrar à esquerda, ou diminuir a velocidade. Geralmente usada no caso em que queimou a lâmpada, né, do pisca. Quando a lâmpada do pisca fica piscando no seu painel em alta velocidade, ela está ali avisando que queimou a lâmpada. E nesse caso é bom você utilizar a sinalização gestual. E a outra, Professor, pode falar. esse final de semana eu vi um rapaz que ele estava assim, ele estava só com uma mão no volante e a outra mão dele estava quebrada. Estava quebrada no gesso, e ele estava dirigindo. Estava aqui na sala, né, pendurado no pescoço dele, e ele dirigindo só com a outra. Nesse caso, ele sendo pego, ele leva o quê? Uma advertência? É Só uma multa. advertência, né, verbal? É uma multa aí. Ele tá, não era para poder dirigir não, só com a mão. Ele não é deficiente físico, o carro não tá Adaptado, né? adaptado para aquilo. Ele tava mesmo com o vidro fechado. Tava não, que eu vi, eu passei na moto e vi. Né? Então, tem gente para tudo. Eu já vi acabando com a perna engessada, só andando de moto só com a perna, então tem tudo, pessoal. Não vá, no trânsito a gente vê de tudo. O pessoal anda na moto levando a televisão de 55 polegadas. Mas só podia ser a mão esquerda, né? Porque se fosse a direita ia ser mais ruim pra ele passar a marcha. Não, mas era a direita. Era a esse, direita que estava encaixada. Acho que alguém. Ou era um carro automático, eu não me toquei, ou tinha alguém passando a marcha para ele. né, que ele falou aqui no caso da moto, né? Para acelerar, tem que ser a mão direita, né? No caso da moto. Mas esses dias eu vim andando de moto, e um cara na minha frente, o cara, mas ele andou, o cara se garantia, tem que admitir, mano. Ele tava filmando ele mesmo, assim, tipo uma live, uma selfie, sei lá o que é que ele tava fazendo.
Era se filmando mesmo, dirigindo, mas só com a mão. Macho, o cara andou assim, mais ou menos uns 3 quilômetros, se filmando assim. Eu, como acho que o bicho pode se garantir, mas só com a mão na moto. Rapaz, eu não vou longe, não. O meu esposo, ele sofreu um acidente uma época aí, e ele colocou aqueles fixadores externos, aqueles ferros. Sei qual é. Quando ele tirou a moto dele do Detran, ele estava andando na moto dele com aqueles ferros. E foi parado. Só que o guardinha passou, eu acho que umas 2 horas conversando com ele. E ele altamente paciente, né, com medo de levar uma multa, e escutando a conversa desse guarda. Ora, ele sabe que estava errado, né? O instante de cabo fica paciente, né? Rapaz, aqui no trânsito a gente vê de tudo. Né? Que eu vi o cabo, ele andou aqui uns 3 quilômetros, né? E eu acho que o cara pode se garantir, mano. Filmando ele mesmo, assim, com o braço levantado. Ele com o braço levantado, se filmando e olhando e falando e conversando. Tava gravando ali. Eu, meu irmão, se garante, mano. Eu com as 2 mãos, mano, não pilota essas coisas todas, o cara só com uma. E driblava de buraco, e driblava de carro. Eu, como é, irmão? O moleque era bom, viu, mano? Desenrolado. Aqui, na outra foto, o cara tá com uma coisa ali entre as pernas, ó. Talvez um milkshake, um refrigerante, um suco. As 2 mãos ocupadas e ainda tava com um celularzão ali entre a cabeça e o ombro, né? Segurando ali com a cabeça e o ombro. Dirigir, pessoal, com qualquer coisa entre os seus braços e o volante, os seus braços e o guidão, é multa, viu? O pessoal que anda de motocicleta e coloca aquela mochila aqui na frente, é multa. Fração, você não pode levar nada entre os braços e o volante, os braços e o guidão, nem entre as pernas, dependente do veículo, carro ou moto. Fração grave. Então, até aquele ato de você botar aquela mochilinha aqui na frente, o mototaxista que às vezes bota, né, porque ele anda com a mochilinha, aí sobe um cliente, né, aí ele bota a mochilinha aqui na frente, infração. Ei, mano, o fato da pessoa levar sacola no guidão agora também não pode, né? Macho, hoje em dia, macho, muita coisa já estava na lei, só que os agentes ele não multavam, mas já estava lá, que não podia, os agentes não multavam agora, macho. Agora tá cruel. Semana atrasada eles pararam minha mulher que ela ia levando a sacolinha no guidão da moto. E se for na hora do almoço, meu filho, na hora da janta, aí fica ruim mesmo. Eles procuram tudo, né? E aí, professor? Pode falar, Ronald. O cara aqui, né, que tá me ensinando a andar de carro, ele é professor de autoescola também. Aí minha mãe tá tirando a habilitação de moto. Aí ela perguntou se tinha alguma coisa que se fosse pegue no carro, né? Ela, no caso que ela tá tirando só moto. Aí ele falou, porque como é uma multa gravíssima, se ele quiser prejudicar, ele ainda pode dar 7 pontos na carteira. E mesmo tentando fazer. Aí disse que prejudicava. Se ela tá tirando carteira de moto e for pegar dirigindo o carro, é isso? É. Aí ele disse que como é uma multa gravíssima, que é sem habilitação, né? Que ela não tem habilitação para carro, Ela ele perde, disse que eles podiam prejudicar com os pontos. Com certeza, mas se ela estiver tirando a habilitação de moto e for pegar dirigindo o carro, se quiser problematizar, dá, mas muitas vezes eles não querem, né? Levar a pessoa e tudo. Aí perde a carteira de moto. Ela já é habilitada? Ela já é habilitada? Não, tá tirando. Aí, não, tá tirando. Aí fica 6 meses afastado, né? Mas ela já passou da prova teórica já? Não, tá fazendo. Tá fazendo, né? Mas ele disse que como é uma multa gravíssima, ele disse que não tinha essa não, afetava, porque eles empurravam 7 pontos e podia, tipo, afetar, né? Como ela tá tirando. Porque se levar ela até o Detran dá problema, né? Não sei se os agentes vão querer levar ela até o Detran. Mas se quiser levar... Como era multa grave. Porque o nome dela tá no Detran, né? O nome dela tá no Detran e ela está fazendo um curso. Ainda não foi emitida a LADV dela, porque só é emitida quando ela passa na prova teórica. Mas, na prática, se os caras levarem ela até o Detran, um agente do Detran dá problema. Geralmente eles não querem, né? Teu trabalho, de até levar até o Detran, até o ministro do Detran, geralmente eles não querem. Mas se ela fez muita raiva os cabos levar... Mas no caso dele, o pessoal da Maceta já libera. Eu acho que não precisa nem ela fazer raiva eles não. Basta Deus defenda ela se envolver em um acidente.
Não, se envolver no acidente dá problema e muito. Vai dar problema até para quem entregou o veículo a ela. É um crime de trânsito. A pessoa não habilitada dirigir um veículo é um crime de trânsito, pessoal. Dá problema até para quem entregou o veículo a ela. Se ela atropelar uma pessoa, causar um acidente. Se ela causar um acidente só dando os materiais, ela já está errada de qualquer jeito, porque ela não é habilitada, né? O cara pode até bater nela, ela vai estar errada, ela não é habilitada, então ela perde a razão total. E se ela atropelar uma pessoa, aí dá problema mesmo, viu? Atropelar alguém, derrubar alguém, tu é doido aí, é dor de cabeça. Não só para ela, como a pessoa que tiver o nome do veículo, né? Que deu o veículo para a pessoa não habilitada, é um crime de trânsito. Como se tivesse dado uma arma, pessoal. Rapaz, se for pega, ele volta, né? Quando a pessoa faz alguém errado e for pega, né? O problema é esse, se for pega. O negócio é sério, né? Pode continuar aí, professor, a explicação. Obrigado pela dica Tranquilo, aí. bicho. Então, nesse terceiro quadradinho, a pessoa está digitando e segurando ali ao volante, né? Cara, eu já tentei fazer isso há muito tempo atrás e realmente é complicado. Você digitar e dirigir um veículo, meu irmão. E olha que eu dirijo há muitos anos, mas eu tô com 40 anos, né? Sou mais velho que vocês. Dirijo desde os 18 anos. E macho, ainda hoje, eu não me acho um Lewis Hamilton, Schumacher, dirige todo dia, carro, moto, elefante, rinoceronte, tartaruga, bicicleta, e não me acha essas coisas todas. Então, tem que ter muita coragem, mano, porque 1 milésimo de segundo no trânsito, mas é um acidente. Aí depois você fica arrependido, mas que custável ligar depois ou atender depois, mas você dá uma tristeza tão grande. Mano. Às vezes você tem R$ 500 guardado aí, bum, vai dar uma encostada no carro de alguém, pô, mas lá é os quentinhos que eu tinha. Você já tava com o dinheiro guardado, aí queimou ali o farol, vou ter que botar o farol, queimou um LED também, vou ter que botar um LED. Quando eu fui ver, 300 e pouco. Pronto, dinheirinho que eu tinha, que eu achava que tinha. Aí vou ter que botar, se o cara for pego sem o farol vai dar ruim, então eu tenho que botar. Então é assim, o carro sabe quando você tem um dinheirinho guardado, na hora que você junta o dinheirinho, ele, bum, vai dar um problema. Ainda bem que tem, né? Ruim se não tivesse. E por último aí, pessoal, quem está melhor posicionado, todos os quatro aí, é o caramelo. As duas mãos ao volante, atenção para frente aí, ó, atencioso, e tá de cinto, mano. Dos quatro aí, o que tá mais correto é o caramelo. Só na moral aí, ó. Olhando para frente, com as duas mãos ao volante, as duas mãos abertas, posição 9,15 e de cinto. Pena que o bicho não alcança ali os pedal, né? Senão... Aqui, pessoal, o melhor exemplo é o caramelo, tá ali de boa. Aqui eles dão sugestões de como você deve sentar para dirigir o veículo, né? Eu já digo a minha opinião, você tem que procurar a maneira mais confortável para você. Vai depender do seu biotipo físico, da sua altura, do tamanho das suas pernas, dos seus braços, né? Vai depender do veículo. Tem veículo que o volante ele consegue ficar mais perto, você puxa aqui uma alavanca e ele se movimenta ou mais perto ou mais longe, para cima ou para baixo, você consegue regular o volante. O banco, todos vão para frente e para trás, mas alguns também vão para cima e para baixo, ficam mais alto e mais baixo. Então, vai depender muito do seu biotipo físico e do seu tipo de veículo. Você vai procurar a sua maneira mais confortável de dirigir, para que a viagem seja menos cansativa, menos dolorosa, né? Então, o assento, se puder ajustar o assento, não deixe muito alto, para evitar pressão na parte de trás dos joelhos. Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que nervos e veias não sejam pressionados. Quando vocês começarem a aula de prática, quem ainda não dirige, vocês vão procurar o jeito de vocês dirigir. Na questão de pisar no acelerador, tem gente que pisa com a ponta dos dedos, que é o meu caso. Tem gente que pisa com o peito do pé, tem gente que pisa com o pé inteiro. Cada pessoa vai achar a sua maneira mais confortável de dirigir. A questão de a distância, né, vai depender do tamanho das suas pernas, né?
Dependendo do jeito que você pisa, então, vai depender do jeito que você achar mais confortável para você, né? O encosto ali onde você repousa ali as costas, pessoal, ele tá ali para proteger a sua coluna, né? Coluna é a parte vital, né? Porque Deus o livre, uma pancada na coluna, se for ali perto da cintura, pode causar a paraplegia, né? Você perder os movimentos da cintura para baixo. Se for próximo ao pescoço, a tetraplegia, que você não vive mais só, né? Vai ter que ter uma pessoa para fazer tudo por você, se você perder os movimentos do pescoço para baixo. Então, a coluna é demais, demais importante. Demais, demais, demais. A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva aumenta o risco de deslizar sob o cinto numa colisão. Então, o cinto ali, pessoal, você vai ter que ajustar, né? Também ajustar a altura, o cinto de segurança. Vai depender do seu tamanho, sobre o tipo físico, da altura do banco. Você sempre deixa ali o cinto longe do seu pescoço, no caso de uma colisão, para ele não lhe esganar, né? Para ele não forçar ali seu pescoço, lhe degolar, né? A intenção é que o cinto passe pelo ombro e pelo peito, não próximo ao pescoço. Pernas, para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou a embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Quando em descanso, a planta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso. Quando vocês forem tirar a habilitação, pessoal, quando vocês forem fazer as aulas práticas, eu não sei se mudou, mas na minha época, né, a gente praticamente só dirigia de primeira e segunda marcha. Para treinar para a prova do Detran, era só primeira e segunda marcha. O carro da autoescola ele é um pouco acelerado para que ele não morra fácil. E você fica com medo dele estancar. Para quem não sabe o que é estancar, é deixar o carro morrer. Não sei se mudou, porque eu não sou instrutor da prova prática, mas na minha época, você estancar o veículo, você perdia 3 pontos. Não sei se ainda é assim. Então, você fica morrendo de medo de deixar o carro morrer e perder a pontuação. Não sei se ainda é assim, vocês vão perguntar ao instrutor. Então, a gente acaba viciando a ficar com o pé na embreagem. O pé da embreagem, pessoal, ele meio que empata que o motor morra. Se você frear com o pé na embreagem, ele empata que o motor morre. Isso é errado, mas para tirar a habilitação, né, você acaba viciando. Mas isso aí está acabando com o disco de embreagem, né? É um vício, né, que a gente tem de ficar quando está aprendendo a dirigir, ficar com o pé ali no pedal da embreagem. O correto é ele ficar no chão, no piso do veículo, e não na embreagem. Você só é para colocar o pé lá quando for apertar a embreagem. E você só é para apertar a embreagem em 2 ocasiões. Para trocar as marchas, ou quando você vai parar e imobilizar o veículo totalmente, você pisa a embreagem para que o carro não morra. Só que quando a gente está aprendendo, a gente acaba viciando em toda vida que apertar o freio, apertar a embreagem. É um vício que vai acabando com o disco de embreagem. Aí volante, se houver ajuste de altura ou distância, o volante tem de ser posicionado de maneira que se vejam todos os instrumentos, sem precisar mover a cabeça para ler alguma informação. O volante, pessoal, ele é vazado assim, ó. Ele é vazado para que você consiga ver o painel do veículo por dentro dele. Assim. O painel do veículo lhe dá mais ou menos um estado de saúde do veículo. No painel do veículo você tem acesso à velocidade que você está dirigindo, você vai ter acesso à quantidade de combustível que tem no tanque, você vai ter acesso a saber se o pisca está para a direita, se o pisca está para a esquerda, se o freio de mão está puxado ou não, se tem alguma porta do veículo aberta. Quanto mais novo o veículo, mais tecnológico, mais caro, mais sensores tem no veículo que vão lhe dar mais avisos ali no painel do veículo. Ele diz se o pneu, tem carro que diz se o pneu está seco, tem carro que diz a temperatura que está fora do veículo. Qualquer carro diz a temperatura que está o motor. Você tem que estar ali meio que sempre dando uma olhadinha na temperatura do motor. Se der um problema na bateria do veículo, ele avisa que tem alguma coisa dando problema na bateria do veículo. Ele avisa se tiver algum problema no óleo, na injeção eletrônica. Então, você de vez em quando você vai olhar para o painel do veículo para você ter acesso a como é que está a situação de saúde geral do veículo, né? Então, você tem que posicionar o volante
de uma maneira, e o modo que você senta, que você baixou os olhos e consiga ver o painel, sem precisar mexer a cabeça, né? É só você baixar o olhar, pronto, ver o painel. É para você ficar olhando a velocidade que você está para não passar do limite permitido e não ser multado, né? A mãos, segura o volante com as mãos correspondentes aos ponteiros de um relógio na posição 10:10 ou 9:15. Você imagina aqui o volante, pessoal, como se fosse um relógio. A posição mais correta de dirigir é a 9:15, onde você fica com as duas mãos ali paralelas aqui, ó. Aqui é o ponteiro 9, aqui é o ponteiro do 3, né? Posição 9:15. Eles gostam muito dessa posição na prova. Se perguntar qual a posição correta de dirigir, 9:15, como se aqui fosse um relógio, né? Você imagina como se fosse um relógio. Só pode tirar a mão do volante para sinalizar gestualmente ou para troca de marchas. São as únicas exceções. O retrovisor interno é o primeiro a ser regulado. Tem de visualizar todo o ambiente atrás do carro. Regula o retrovisor interno para que você consiga ver o vidro lá de trás, para que você consiga, através do vidro, ver os carros que vêm atrás de você, carro, moto. Você tem uma noção do que está atrás de você. Depois você regula o interno, você vai regular os externos, né? As motocicletas só tem dois, né? Você tem que regular antes de sair na moto. Quem vai ensinar vocês aí sou o instrutor de prática, né? A cabeça, o encosto de cabeça, para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até que a linha dos olhos fique bem na metade do encosto. Se possível, deixe uma folga de cerca de 3 dedos do apoio. Poucas pessoas conseguem dirigir, pessoal, com a cabeça encostada ali no encosto. Poucas pessoas. Mas o encosto de cabeça ali tem função essencial no caso de uma batida, né? Se for uma batida na traseira do veículo, a sua cabeça é arremessada para trás, né? Então, o encosto de cabeça impede que você frature ou quebre o pescoço. Você vai ficar com torcicolo. Eu já passei por isso. Eu fiquei com umas 2 semanas com o pescoço doendo, mas depois passa, né? Pior é se tivesse fraturado, né? Os braços, ajuste o encontro do banco depois da distância do assento. Ao segurar o volante, o cotovelo tem de ficar levemente dobrado, cerca de 120 graus. Vai depender muito do seu tamanho, né? Do tamanho da sua envergadura, né? Dos seus braços, mas você tende a dirigir o veículo com os braços levemente flexionados, porque se você ficar com os braços estendidos, vai ser muito cansativa a viagem. Você até aguenta ali numa viagem de 10, 15 minutos, mas se você for viajar meia hora, 1 hora, 2 horas, com os braços totalmente esticados, vai ser uma viagem muito cansativa, muito penosa. Você vai chegar no fim da viagem quebrado. E o cinto de segurança, posicione a faixa superior do cinto bem no meio do ombro. Assim, numa batida, não há risco de ele enforcar o motorista ou escapar no peito, né? Então você tem que usar o cinto de uma maneira que você não passe por baixo, nem que ele suba a ponto de lhe degolar, no caso de um acidente, né? Se você ficar desacordado, ele interromper ali a sua passagem de ar, apertando o seu pescoço, tá? Então, muito cuidado com o cinto, né? A intenção dele sempre é preservar a sua coluna, né? Você fica encostado ali no encosto e que sua coluna fique ilesa de qualquer pancada, né? Posição das mãos no volante, no mínimo uma questão da prova sobre esse assunto. Eles gostam muito de bater nessa questão das mãos ao volante, né? Só é permitido retirar a mão do volante em sinalização gestual, que é você colocar o braço meio que apontando para cima, dizendo que vai entrar à direita, o braço esticado, dizendo que vai entrar à esquerda, e quando você for para cima e para baixo, dizendo que vai reduzir a marcha. E outra situação em que você pode tirar a mão do volante é quando você vai passar ou reduzir a marcha, né? Vai trocar a marcha. O correto é ter as duas mãos separadas, né? Uma em cada lado do aro do volante, como se estivesse na posição 15 para as 3. Ou 9:15, eles gostam muito do 9:15. No mostrador de um relógio e com os braços ligeiramente arqueados, flexionados, né?
Posição das mãos volante. Para iniciar o giro do volante, em curvas, as mãos podem ser elevadas à posição 10 e 10. Mas se cair uma questão na prova e perguntar maneira correta de dirigir a posição das mãos, se tiver 9 e 15 e 10 e 10, você sempre vai colocar 9 e 15. Sempre vai escolher 9 e 15. Espelhos retrovisores. Total de 3 no veículo de 4 rodas, 2 no veículo de 2 rodas. Veículo de 4 rodas, um interno e 2 externos. O interno é o primeiro a ser regulado para ter acesso a todo o vidro traseiro, depois os externos. Não tem nada no Código de Trânsito que proíba você andar de marcha ré. Nada. Porém, ele aconselha sempre que possível tentar evitar a mesma. E se for fazer pequenas distâncias, sempre com velocidade compatível com a segurança. Ele aconselha fazer sempre pequenas distâncias e em velocidade compatível com a segurança. Questão de marcha ré, às vezes muita gente tem dificuldade e lançaram aquele sensor de ré, né? São 4 sensorzinhos que são colocados no para-choque e ele tem uma telinha que fica na frente do veículo que ele vai da cor verde até a cor vermelha. Verde, amarelo e vermelho. Né? O vermelho seria quando você está iminente a bater o seu carro, né? O sensor de distância, ele identifica obstáculos à frente do carro, né? No caso, nas costas do veículo, né? Hoje em dia já tem sensores na traseira, sensores nas laterais, sensores na dianteira, né? Só que mesmo os sensores, pessoal, eles têm pontos cegos. Quando o obstáculo é um pouco mais baixo que o sensor, já que o sensor fica no para-choque, né, ele não identifica. Então, acontece ser uma pedra ou um toco que não chegue na altura do sensor, mas que ele chegue à altura inferior do para-choque. Quando a pessoa dá uma ré, amassa ali a parte de baixo do para-choque, porque o sensor não conseguiu identificar. Então, lançaram as câmeras de ré. Câmera de ré deixa a pessoa viciada, né? São muitos anos que eu utilizo as câmeras de ré. Está em mais de 15 anos. Esses dias eu fui dar uma ré no veículo de um colega meu, não tinha câmera, eu fiquei tão inseguro, mano, que eu desci do veículo e fui olhar se tinha alguma coisa atrás, né? Não queria amassar o carro do amigo, né? Eu desci do carro e fui olhar, mas eu fiquei tão inseguro, acostumado, toda vida que você passa ré, ele já liga a câmera automaticamente, né? Dessa vez eu passei a ré e nada, bicho, não tem câmera de ré não. Cadê a coragem de dar a ré? Desci do carro, olhei lá atrás, não, tá de boa. Entrei no carro de novo e dei a ré. Fiquei muito inseguro. O cinto de segurança ele é obrigatório para todos os passageiros do veículo. Ele é individual. Um cinto, uma pessoa. Simples assim. Um cinto, uma pessoa. Se 2 pessoas estão sem cinto, uma multa. Se 5 pessoas estão sem cinto, apenas uma multa. E essa multa é grave. Por que é só uma multa? Boa pergunta. Boa pergunta. Já numa motocicleta, uma pessoa sem capacete, no caso o condutor, infração gravíssima, suspensão de direito de dirigir de 2 meses a 1 ano. 2 meses a 1 ano. Começa um processo administrativo para a sua suspensão, eles vão olhar o seu histórico, você é um bom condutor, já tem muitas multas, poucas multas, e sai lá o resultado. Se tiverem 2 pessoas na motocicleta, e as 2 estiverem sem capacete, 2 multas. Gravíssimos, suspensão de direito de dirigir. Se você quiser tentar justificar, né, a pessoa que está dentro do veículo, ela está ali rodeada da parte chassi, né, ferro, né, serve como escudo, né. Já na motocicleta, o único item de segurança é o capacete, mas o cara ainda não usa, mas aí fica ruim, né. A gente costuma dizer que o para-choque da motocicleta é o peito do condutor, né. A multa sem capacete é grave ou é gravíssima? Gravíssima, suspensão de direito de dirigir. Gravíssima, já o cinto de segurança é grave. Então, se o condutor está de capacete e o passageiro está sem capacete, gravíssima, suspensão de direito de dirigir. Se o condutor
está de capacete, o passageiro está de capacete, mas está muito doido, melado, gravíssima suspensão de ele dirigir. Eles acreditam que o passageiro melado pode derrubar o condutor, já que ele está muito doido e pode causar um grande acidente. Então você não pode levar nem um bebinho. Características de um condutor defensivo. O condutor defensivo é educado, ele é gentil, ele é cortês. Tem uma pergunta aqui. Já que você disse aí que o cara de moto não pode levar um passageiro bêbado, aí se eles são parados numa blitz, os dois fazem o teste de bafômetro. Sim. Lógico que isso aí vai depender muito dos agentes, mas é o que diz a lei, né? É o que diz a lei. Se eles verem que o cara tá muito doido ali, eles pedem para o cara fazer também. E, pela lei, é gravíssima suspensão de direito de dirigir. Porque subentende-se que o passageiro pode derrubar o motorista. Mas é pela responsabilidade também, né, professor? Se o cara pegar tipo uma grávida ou uma criança de menor, acontece alguma coisa também, né? Mas no caso aqui, Machel, é o passageiro melado, é nem o condutor. É o passageiro, né? É passageiro. Para ser bem sincero, eu nunca vi não, ninguém ser multado não com passageiro melado, mas tem no código, né? Eu nunca vi não, mas tem no código. Eu cheguei a ver, não o cara que disse aí, mas eu tava levando um passageiro melado e me lasquei. Eu nunca vi não, mas está no código. É uma das multas autossuspensivas. Então, o condutor defensivo é educado, é gentil, é cortês, ele conhece e respeita seus direitos e deveres, ele prefere a segurança à razão, geralmente ele é um bom cidadão, ele respeita as leis de trânsito, é prudente, ele é sensato e é amigo. A mulher que achar seguro e não solte é para casar e vice-versa, né? Então, pelo Código de Trânsito, o condutor defensivo é cara, mano. Se você for observar as características aí numa questão, é o que tiver as melhores características, né? Se achar uma mulher de jeito aí, ou um homem, não. Quem é homem que gosta de homem, achar um homem desse aí, agarra, não sobe não. Mulher do mesmo jeito. Achar um homem desse aí, agarra e não sobe não, que é difícil, mano. Até eu caso se eu achar um Davidson. Pronto, aí, ó. Se achar um cabo desse aí, até o ramo de casa. Que o cara é educado, ele é gentil. Só faltava botar assim, bonitão lá embaixo. Aí pronto, era uma perfeição, ser humano perfeito, né? Botasse aí bonitão, pronto, acabou. Aí o Ronald casar 2 vezes. Maiores causas de acidentes de trânsito, né? Tava vendo uma postagem esses dias, né? Sheik árabe procura mulher brasileira para casar e tal, não sei o quê. Aí o cara perguntou, só pode ser mulher? Acho que o Sheik era riquíssimo, né? O cara perguntou lá no Facebook, mas só pode ser mulher? Agora o pessoal tá se voluntariando para tudo, né? Maiores causas de acidentes de trânsito, né? Segundo as estatísticas, né? A maior causa de acidente de trânsito é o ser humano. É o comportamento humano, a falha humana, né? Diz que 90% dos acidentes é causado por falha humana pelo ser humano. Diz que apenas 6% é causado pela via. Olha que nossas vias aqui são ruins, viu? Esburacada, mal iluminada, mal sinalizada, e é só 6%, né? Diz que apenas 4% é culpa do veículo, né? Então o ser humano é campeão disparado, né, dos acidentes, né? Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Aí mais estatísticas aqui, diz que 60% dos acidentes acontecem durante o dia e com tempo bom. 70% ocorre em linha reta, com os veículos em sentidos opostos, né? Linha reta aqui aparenta ser, né, aquela ultrapassagem mal feita, né? O cara tentou ultrapassar, errou o tempo, né? Acabou que arrisca demais, né? Diz que 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais, né? Colisões frontais geralmente é ultrapassagem mal feita, então acaba sobrando uma curva, né? Ele vai fazer uma curva,
Quando ele sentido duplo, ele calcula alguma coisa errada, vai lá para a contramão, bate de frente, né? Uma batida frontal, meu irmão. Ela é muito cruel, porque ela soma as duas velocidades, né? Se um dos carros está a 60, o outro está a 100, é 160 por hora o impacto. Então é doido, mano. É um impacto muito violento, Deus me livre e guarde. E 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? Quando tem um pedestre, um pobre atropelado, né? Aqui são os efeitos que podem causar acidentes de trânsito. Podem causar danos ao sistema ecológico quando ele mata algum animal, né? Quando derruba alguma árvore, uma planta. Quando o carro cai dentro de um rio, né? Está poluindo o rio, né? Ou dentro do mar, o pessoal que vai... A gente vê muito pessoal vai andar na areia, né? Eu morro de medo de ser. Andar na areia, às vezes o cara pega um caminho aqui na areia, não sabe, não olhou a tábua de maré, né? Ele vai até um ponto, nesse ponto ele não consegue subir, porque tem ali uma falésia, uma coisa do tipo, e a maré sobe e ele começa a voltar e às vezes não dá tempo. Aí ele pega, quando a maré sobe, pronto, aí começa a tola ali na água e tem que esperar até a maré baixar, um reboque para tirar o veículo de lá, né? E a maioria dos seguros, eu acho que todos não cobrem água do mar, né? Não cobrem água do mar. No seguro, então, meu irmão, muito acaba chorando, né? Um amigo meu tinha um 4x4, aí ele emprestou pro irmão. O irmão nem dizer que foi para a praia disso. Aí o pessoal começou a colocar nos grupos um carro atolado. E a água subindo, né? O carro atolado lá na areia. Acaba tentando tirar e a água subindo, já batendo na porta do veículo. Aí colocando nos grupos, quando a fé meu amigo olhou, era o carro dele, ó, que tinha emprestado pro irmão. Imagina aí, tu emprestou um carro pro irmão, quando o pessoal começa a postar no grupo aqui de um carro atolando, aí ele olha, é o carro dele, ó, tu é doido, pensando em desespero. Acabou o carro, acabou. Detonou o carro todinho. Motor, estofamento, tudo. Acabou. Danos materiais recuperáveis ou não. Danos materiais, né? Quando o carro bate, você consegue recuperar, ajeitar, farrar a frente, farrar a traseira e tal. Quando não é recuperável, quando é a perca total, né, do veículo. Ele fica só um maracujá, que mexe na coluna e tudo. Hoje em dia o pessoal ainda até ajeita para vender, né? Ajeita para vender, vende como carro seminovo, o carro está cheio de problema, nunca mais o carro tem saúde quando mexe na estrutura do veículo. Danos pessoais com incapacidade temporária. Temporária é quando você passa ali um tempo, né? Quebra um braço, uma perna, ou faz uma cirurgia, faz alguma coisa e volta ao normal, né? Depois de um tempo. Então foi só temporário, né? Faz uma cirurgia, passa um tempo ali no JF, esperando um dia no joelho, tornozelo, cotovelo, munheca, fêmur, né? Pista 19h40, né? Então, intervalo para vocês, pessoal. Bom lanche aí. A gente retorna às 9h05. 9h05, ó. Às 20h05. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.